Boa tarde, eu sou Ana Paula e a gente chegou ao último dia do nosso simpósio de reabilitação oncológica. Esse ano de uma maneira diferente, digital, mas não menos importante para a gente estar crescendo profissionalmente e abrindo as discussões para o tratamento do paciente oncológico, relevando a importância da fisioterapia nesse cenário. Então, para esse último dia de palestra, eu convido 3 profissionais que vão falar hoje sobre terapias integrativas e como esses tratamentos podem ser adjuvantes aí no tratamento do paciente oncológico. E para dar início, eu gostaria de convidar a doutora Regina Chamon para falar dos efeitos das terapias integrativas no sistema imune. A doutora Regina é médica hematologista, trainee em Harvard em Medicina Mente-Corpo e pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Doutora Regina, uma excelente palestra para a senhora. Olá, eu sou a doutora Regina Chamon, médica hematologista. Estou aqui a convite do pessoal da Abrale, do Comitê de Fisioterapia, para a gente falar um pouquinho hoje sobre as terapias integrativas e o impacto que elas podem ter no nosso sistema imune. Os meus conflitos de interesse, eu sou responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Centro de Oncologia Especializada, no Vale do Paraíba, e do Centro Paulista de Oncologia, clínica do Grupo Oncoclínicas aqui em São Paulo. E eu também sou responsável pelo conteúdo do @doutora-sanguebom lá no Instagram. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Pensa aí se nas últimas 2 semanas você teve algum desses sintomas. Pensando no seu corpo físico, se você teve algum quadro de dor, tensão muscular, talvez alguma dificuldade para dormir, para pegar no sono ou para manter mesmo o sono, acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. Talvez ficar apertando os dentes, bruxismo, aquela sensação desconfortável de aperto sem nenhuma necessidade, ou algum quadro de dor de cabeça, talvez alguma sensação de aperto no estômago, indigestão. Pensando aí na sua esfera emocional, será que nas 2 últimas semanas você teve algum momento de nervosismo, muita irritabilidade? Ou talvez uma tristeza um pouco sem motivo, aquela angústia, ansiedade sem saber do quê? Pensando ainda na esfera mental, será que nas últimas 2 semanas você teve alguma dificuldade de foco, concentração, ou alguma alteração na memória, tentou lembrar uma coisa e não conseguiu, esqueceu uma palavra, uma sensação de que você não está desempenhando tão bem no trabalho, ou talvez de que você não se sinta tão bonito, ou ainda uma compulsão por doces, alimentos muito gordurosos, um aumento do consumo de álcool? Eu tenho uma boa dose de certeza que você marcou pelo menos uns 2 ou 3 desses sintomas. E eu queria te contar que esses sintomas são sintomas muito relacionados com o estresse. Quando nós estamos estressados, esses sintomas se tornam mais comuns. E acredite você, cerca de 70% das visitas médicas a pronto-socorro, ambulatório, quando alguém busca um serviço de saúde, elas estão de alguma maneira relacionadas com o estresse. E quando a gente pensa na população de pacientes oncológicos e oncohematológicos, esse cenário é ainda mais preocupante. A gente tem esse estudo de 2015 que nos mostra que quase metade dos pacientes em tratamento, ou mesmo ao término do tratamento, eles percebem um elevado nível de estresse. E nesse mesmo estudo, a gente pode perceber que o estresse, a percepção do estresse tem uma correlação positiva com sintomas de depressão. Ou seja, quanto mais estressado a pessoa se sente, maior o número de sintomas depressivos que ela tem. Além do estresse, tem um impacto aí numa redução da qualidade de vida, da qualidade do sono e uma percepção maior, tanto de sintomas físicos quanto dos sintomas psíquicos. Mas, afinal de contas, o que é estresse? A gente usa essa palavra com tanta frequência. O que é o estresse? O estresse é uma resposta totalmente natural do nosso corpo. E essa resposta ela é ativada toda vez que a gente se sente frente a uma ameaça ou frente a um desafio muito grande. Quando o nosso cérebro percebe essa ameaça, existe uma estrutura cerebral que está numa dessas bolinhas vermelhas aqui, que se chama amígdala cerebral. E em questão de milissegundos, a amígdala vai disparar uma resposta para o nosso corpo, que ativa o chamado eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com uma grande liberação de cortisol na corrente sanguínea. E também a gente vai ter o estímulo de uma parte do nosso sistema nervoso autônomo que se chama simpático
hepático. E com isso a gente tem uma grande liberação das catecolaminas, principalmente adrenalina e noradrenalina. Tudo isso acontece para que a gente possa ter uma rápida, uma pronta reação. Então, a liberação dessas substâncias na corrente sanguínea vai levar a um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, aumento da pressão arterial. Com isso, a gente tem mais oxigênio circulando. Também nós vamos ter uma maior liberação de glicose através da gliconeogênese, ou seja, nossas células têm bastante combustível para trabalhar, tanto o oxigênio quanto a glicose. E também ocorre uma ativação das nossas plaquetas, uma ativação dos neutrófilos e uma redução da fibrinólise. Porque se a gente sofrer algum machucado, alguma lesão naquela ameaça, o nosso sistema prontamente vai corrigir esse possível sangramento. E também a gente vai ter uma liberação de uma grande quantidade das citocinas inflamatórias associada a uma mobilização dos neutrófilos e uma ativação da resposta imuninata. Com isso, a gente tem uma exacerbação da inflamação para nos proteger caso essa ameaça traga alguma infecção, uma infecção viral, bacteriana, enfim, qualquer coisa que possa lesar o nosso organismo. Só que essa percepção do estresse, o que o nosso cérebro percebe como uma situação estressante ou não, envolve uma série de outras condições. Envolve nossos fatores individuais, envolve fatores do ambiente, envolve como que está a nossa reatividade, tanto psicológica quanto fisiológica naquele momento, e também envolve, claro, a percepção que a gente tem daquele evento que está acontecendo naquele momento, mas as experiências passadas que a gente já teve e a capacidade que a gente entende que a gente tem de lidar com a situação que se apresenta naquele exato momento. Então, tudo isso determina se o nosso cérebro vai perceber a situação como mais ameaça ou menos ameaça, e isso vai determinar a intensidade de resposta de estresse naquele momento. E aí, esse estresse ele pode ser pontual, que é aquele estresse agudo, que vai durar alguns minutos, talvez algumas poucas horas, que é um estresse muito positivo, que faz a gente fugir dessa ameaça, que faz a gente lidar com o desafio, que faz, por exemplo, eu poder estar aqui hoje dando essa aula para vocês. Por outro lado, essa resposta de estresse ela pode ficar ligada por muito tempo, ela pode ficar ligada por muitas horas durante o dia, e muitos dias ou até meses ao longo do nosso ano. E isso transforma essa resposta no que se chama resposta de estresse crônico. Então, são aquelas situações em que o nosso corpo ele percebe um evento de estresse e antes que ele tenha tempo de se recuperar, de voltar para o equilíbrio normal, já vem um novo pico de estresse e antes da recuperação mais um, levando a essa chamada sobrecarga alostática. Agora, se a gente puder extrapolar isso para quem tem uma doença oncológica, você imagine. Então, tem o desafio do diagnóstico, do tratamento inicial, das questões relacionadas à família, preocupação com a família, questões relacionadas com o trabalho, muitas vezes questões financeiras que se superajuntam nesse momento da doença. Todos esses são vários eventos estressores que vão promovendo no organismo essa sobrecarga alostática, esse acúmulo de uma resposta de estresse prolongada. E como é que isso impacta, então, no sistema imunológico? Aquela resposta de estresse que é pontual e aguda, ela é muito boa, porque a gente viu que ela libera citocinas inflamatórias, ela ativa os neutrófilos, então ela tem uma característica de imunoproteção. Ela faz, por exemplo, com que o nosso corpo responda de maneira melhor a uma vacina ou a um processo de cicatrização cirúrgica, por exemplo, e ainda nos confere uma maior resistência a infecções e, eventualmente, ao câncer. A gente não tem isso muito bem comprovado, mas é uma hipótese bastante plausível. Por outro lado, o estresse crônico, esse estresse prolongado, que fica muito tempo ativo, ele vai fazer exatamente a resposta inversa no nosso corpo. Ele vai levar a uma imunossupressão. Com isso, a gente vai ter esse estado pró-inflamatório, o microambiente do corpo, ele vai ficar mais predisposto à inflamação. Isso pode levar as infecções de repetição, infecções virais, trato respiratório, candidíase de repetição, muitas vezes reativação de infecções como infecção herpética, e também isso tem uma associação ou com o desencadeamento ou a piora de uma série de doenças autoimunes. E a gente pensando especificamente no câncer, a gente sabe que uma das
dos fatores que predispõem o organismo ao desenvolvimento do câncer, a exacerbação da proliferação das células tumorais, é exatamente esse ambiente inflamatório. Então, o próprio tumor promove citocinas inflamatórias, transforma aquele microambiente em um ambiente mais inflamado, mas quando o ambiente está mais inflamado, isso faz com que a célula tumoral, ela tem uma maior capacidade de crescimento, ela consiga evitar mais a destruição pelo sistema imune, e com isso ela tem uma progressão muito mais rápida. Por isso que é muito importante a gente avaliar e a gente, na medida do possível, tentar reduzir esse ambiente de microinflamação no nosso organismo. E o que as terapias integrativas, então, têm a ver com a inflamação? Como é que a gente poderia reverter esse processo inflamatório relacionado ao estresse crônico? Bom, se a gente pensar num espectro de atuação do estresse, a gente viu que tem o estresse bom, que é aquele estresse pontual, que está representado aqui nesse gráfico pelo triângulozinho amarelo. A gente tem aquela área de recuperação, a área de descanso, que é essa área verde aqui do gráfico. E a gente tem o estresse ruim, que é aquele estresse crônico, que está representado por esse retângulo vermelho. Então, como é que a gente sai desse espectro aí de uma condição do estresse ruim e passa para essa condição onde a gente tem um aumento da nossa imunidade, da nossa imunoproteção, onde a gente tem uma melhor performance física e mental? A gente pode pensar em algumas condições que colocam o nosso corpo nesse estado. Dentre essas condições, a gente tem condições relacionadas ao nosso estilo de vida. Então, uma boa quantidade e qualidade de sono, uma alimentação rica em nutrientes, então uma alimentação mais cheia de alimentos próximos do natural e com poucos alimentos processados ou ultraprocessados, a atividade física, todos esses componentes otimizam essa resposta de estresse boa, fazem com que a gente tenha um pico de estresse com uma rápida recuperação, no sentido de um estresse que é de adaptação para o nosso corpo. Também a gente tem uma série de estratégias de adaptação que permitem que a gente prolongue essa zona de descanso. Dentro dessas estratégias de adaptação, a gente tem a psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, os nossos momentos de lazer, os nossos hobbies, tudo isso faz com que a gente aumente essa área verde, que é a área da zona de descanso. E também algumas atividades, elas podem promover a redução dessa área do estresse ruim e o aumento da área de descanso. E entre essas atividades, a gente tem práticas como a yoga, a meditação. São todas essas práticas que entram dentro do contexto aí das terapias integrativas. Quando a gente fala em terapia integrativa e complementar, a gente tem um grande conjunto de práticas que didaticamente a gente pode dividir em alguns grupos. A gente pode usar as terapias baseadas na biologia, e aqui a gente vai ver aromaterapia, fitoterapia, produtos herbais. A gente tem algumas práticas que se chamam de práticas baseadas em energia. Aqui a gente teria a terapia de toque, o reiki, a prática do Qigong. Também as terapias chamadas de terapias mente-corpo, que são as terapias que fazem essa interação da comunicação entre a nossa mente e o corpo. Aqui a gente vai ter yoga, meditação, o Qigong também entra aqui, mas as práticas relacionadas à arte, arte-terapia, musicoterapia. E ainda dentro das terapias integrativas e complementares, nós temos as práticas chamadas das práticas de manipulação corporal. Quiropraxia, osteopatia e as medicinas tradicionais que fazem uma combinação de todas essas práticas. Temos a medicina tradicional chinesa, que vai usar acupuntura, produtos herbais, alguns tipos de massagem, a medicina ayurvédica. Nós temos também a medicina tradicional brasileira, que muitas vezes a gente se esquece dela, mas que é muito utilizada pelas populações ribeirinhas, populações indígenas. Então, se a gente olhar essa divisão didática, a gente vê que a gente tem uma série de práticas chamadas integrativas e complementares, e eu vou focar em algumas delas agora, que tem bastante relação com o nosso sistema imunológico. E como que isso acontece? Qual que é a fisiologia envolvida por trás desse benefício das práticas integrativas? Então, o nosso organismo ele tem uma resposta que é o contraponto fisiológico da resposta de estresse. O nome dessa resposta é resposta de relaxamento. Ao passo que a resposta de estresse a gente chama de resposta de luta ou fuga, essa resposta seria a resposta de descanso e digestão.
Nessa resposta, ela é ativada naturalmente no nosso corpo quando a gente se sente seguro, quando a gente sente que a gente está num ambiente físico seguro, que não tem nenhuma ameaça, nem externa, nem interna, um ambiente emocional seguro. Essa região verde e azul do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela se ativa e com a ativação do córtex pré-frontal a gente desliga o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com a redução da liberação de cortisol. A gente também tem uma redução do tônus simpático, com a redução da adrenalina e da noradrenalina, e uma ativação da área do sistema nervoso autônomo chamada parasimpática. Com isso, a gente vai ter uma normalização da frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, uma melhoração da insulina, promovendo o retorno da glicose para dentro das células. Também uma sensação, um relaxamento muscular que vem acompanhado da sensação de bem-estar. E aqui a gente tem a normalização da função imune, com a redução da liberação daquelas citocinas inflamatórias, uma maior vasodilatação periférica e, com isso, um restabelecimento do funcionamento normal do sistema imune. E como é que isso se manifesta, por exemplo, nas práticas mente-corpo, se a gente pensar bem lá nos nossos genes, no nosso DNA, qual que é a influência dessas práticas? Então, esse artigo aqui mostrou para a gente que existe, entre aspas, uma assinatura molecular que é comum a essas práticas mente-corpo. Então, nesse estudo, especificamente, avaliou-se yoga, meditação e tai chi chuan, e esse estudo mostrou para a gente que essas três práticas fazem o desligamento, uma menor ação do gene NF-kappa-beta, que está nesse círculo vermelhinho aqui que vocês estão vendo na figura. O NF-kappa-beta é um gene que comanda vários outros genes relacionados à inflamação. Então, essas práticas promovem esse desligamento, essa menor ativação do NF-kappa-beta, e com isso a gente tem a redução do estado inflamatório crônico no organismo. Ou seja, essas práticas, elas têm uma ação que não só é fisiológica, mas que também é molecular. Ela vai lá no nosso DNA e muda o que se chama hoje de epigenética, como é que os genes funcionam. Também, se a gente olhar as práticas de mindfulness, que são práticas que ganharam muita popularidade aí na última década, essa meta-análise de 2016 pegou uma série de pesquisas de práticas baseadas em mindfulness, e o que a gente pôde perceber? Que as práticas de mindfulness, elas diminuem a nossa inflamação, o ambiente microinflamatório, porque elas reduzem exatamente essa atividade do NF-kappa-beta, e esse estudo também observou que os níveis de proteína C reativa PCR diminuíram nos praticantes de mindfulness. Também essa prática aumenta a nossa imunidade celular. Existe um aumento tanto da atividade quanto da contagem dos linfócitos T CD4 positivos. E também as práticas de mindfulness, elas reduzem o nosso envelhecimento celular. E isso se dá porque existe uma maior atividade da enzima telomerase e com isso a gente tem uma menor redução dos telômeros, que são a pontinha ali do nosso cromossomo, e a gente não tem uma morte celular tão acelerada. Então, quando a gente pensa nisso aplicado ao nosso sistema imunológico, isso é muito positivo. E como é que isso se dá nos pacientes com câncer? Esse estudo é um estudo feito no MD Anderson em 2011, que perguntou para os pacientes oncológicos por que é que você usa uma terapia integrativa e complementar. E aí uma boa parte dos pacientes, metade deles, disse que usava porque queria se sentir participante do tratamento, parte atuante, queria fazer o possível para ajudar no tratamento. Mas olha que interessante, 45% desses pacientes utilizavam essas práticas porque exatamente eles queriam melhorar o sistema imunológico. Uma parte deles usava simplesmente porque tinha sido prescrito pelo médico, e a gente fica muito feliz que cada vez mais médicos estejam, de fato, prescrevendo essas práticas. Uma porcentagem pequena fazia essas práticas porque queria viver mais ou porque queria eventualmente reduzir efeitos colaterais do tratamento oncológico, e apenas 8% deles utilizava porque queria curar o câncer. Então a gente vê que metade dos pacientes que utilizam as terapias integrativas usam porque eles querem melhorar o sistema imune. Isso é muito bom por um lado, mas a gente fica um tanto preocupado por outro lado, porque se busca muito o uso de produtos naturais nessa tentativa de melhorar a imunidade, e muito com aquela ideia, se não faz
mal, se não faz bem, mal não faz. E a gente vai ver que não é bem assim. Então, a gente tem muitos estudos tentando identificar como é que esses produtos naturais, ervas, fitoterápicos, óleos, atuam no nosso sistema no nosso sistema imunológico. Mas o que a gente já sabe hoje? Que, por exemplo, o uso de astragalos, do óleo de copaíba, equinácea, cúrcuma e a bromelina, eles não têm ainda uma evidência suficiente para que a gente possa utilizar com segurança. A gente ainda não sabe exatamente a eficácia. O que a gente tem hoje são alguns estudos pré-clínicos, estudos em animais, mas a gente ainda não tem estudos de fase 3 em humanos que deem uma segurança para a gente usar. Então, a gente não sabe exatamente qual que é a dose necessária. E, então, o uso fica sendo muito particular, a gente vai indicar caso a caso, mas não é recomendado um uso disseminado. Inclusive porque a gente precisa sempre pensar na questão do risco-benefício quando a gente usa esses produtos. Muitos desses produtos não têm uma regulamentação, não têm um controle de qualidade, principalmente quando a gente pensa nas ervas, e por isso a gente não sabe se o que está sendo vendido ali como aquela erva é aquela erva de fato, se ali tem algum contaminante, algum fungo, ou coisas que poderiam interferir, e muitas vezes a gente pode ter interferência desses produtos naturais com o próprio tratamento quimioterápico, tanto no sentido de agravar a intensidade de efeitos colaterais, sangramento, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, quanto no sentido de inibir os efeitos da quimioterapia. Por isso, sempre que for pensado no uso de produtos naturais, é muito importante a gente envolver a farmácia clínica do serviço para que se tenha uma conciliação medicamentosa, para que, de fato, a gente faça um uso seguro dessas substâncias. E pensando nisso, eu trouxe uma sugestão aqui para vocês, uma boa fonte de pesquisas, que é esse site aplicativo desenvolvidos pelo Memorial, lá de Nova York, um grande centro de tratamento de câncer, e eles fizeram esse sistema que se chama About Herbs, onde você pode colocar o nome da substância que você quer pesquisar, e ele vai te trazer uma série de informações, referências bibliográficas, interações medicamentosas, contraindicações. Então, essa é sempre uma boa fonte para a gente consultar. Ele tem uma área para pacientes, uma área para profissionais da saúde. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessa fonte, bastante importante. E pensando agora na atividade física, que também entra aí dentro das práticas integrativas e complementares, atividade física aqui no sentido de todos os movimentos que a gente faz com o corpo. Então, isso inclui os exercícios físicos, aquela prática regular, estruturada, mas inclui também nossas movimentações durante o dia, práticas mais sutis, como yoga, qigong. O que a atividade física promove no nosso corpo no que se refere à inflamação? Então, a gente tem essa revisão aqui da bibliografia que mostra que a atividade física promove um aumento das citocinas anti-inflamatórias, ou seja, uma atividade física regular, adequada para a sua idade, para a sua estrutura corporal, ela tem uma ação anti-inflamatória, e também essa atividade física mais regular, ela vai reduzir o número de gordura no nosso corpo, e nós sabemos hoje que o tecido adiposo é um grande produtor de inflamação. Por isso, através da redução do tecido adiposo, a gente também tem uma redução da inflamação relacionada a esse tecido. Ou seja, a atividade física tem um importante papel na redução da inflamação e na melhora do acompanhamento, do segmento do paciente oncológico. Então, se a gente for olhar o que todas essas práticas têm em comum, quando a gente pensa em terapias integrativas e o nosso sistema imunológico, basicamente o que acontece é que essas práticas levam a uma autorregulação corporal. A gente aumenta o tempo que o nosso corpo tem para se recuperar das ameaças, dos desafios. Com isso, claro, a gente vai levar a uma redução dos sintomas relacionados ao estresse. Também vamos promover a prevenção de uma série de doenças que estão relacionadas a esse microambiente inflamatório, doença cardiovascular, doença metabólica, e a gente sabe que o paciente oncológico ele é mais predisposto a ter todas essas doenças, então também a gente está prevenindo uma série de comorbidades durante o tratamento oncológico, mas acima de tudo, essas práticas nos ajudam a promover a nossa saúde. Elas tornam o corpo um ambiente hostil ao desenvolvimento do câncer. Com isso, a gente reduz, de alguma maneira, as nossas chances
de ter câncer ou de ter recidiva do câncer após o tratamento de uma lesão inicial. Ou seja, aqui o que a gente faz é trazer o nosso corpo de volta para o equilíbrio, lembrando que o uso dessas práticas ele é feita sempre em associação com o tratamento oncológico convencional e nunca no lugar de tratamentos já bem estabelecidos e seguros para o tratamento do câncer. Para quem gostou do tema, para quem se interessa, eu deixo aqui os meus contatos, o Instagram, @doutorasanguebom, o podcast Desestresse, onde eu trago mais aprofundadamente esses temas, e fica aqui o meu e-mail, doutorareginemato@gmail.com, se vocês quiserem as referências bibliográficas da aula, os próprios slides, eu fico à disposição, é só me mandar um e-mail. Muito obrigada, agradeço a Abralha e ao Comitê de Fisioterapia pelo convite. Obrigada, doutora Regina, por mais uma vez estar contribuindo conosco com o seu conhecimento, ainda mais com uma palestra tão excelente como a que a gente acabou de acompanhar. E para dar sequência, eu convido agora a Marcela Tardelli Santana para falar dos benefícios da aromaterapia na oncologia. A Marcela é enfermeira com especialização nessa área e em cuidados paliativos e mestre pela Unifesp. Marcela, uma boa palestra. Olá, muito obrigada pelo convite, estar com vocês aí no 7º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, agora no modelo digital. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os benefícios da aromaterapia na oncologia. Mas antes, eu acho que vale a gente entender o que de fato é aromaterapia. A gente escuta bastante falar, mas o que essa prática nos traz? É uma terapêutica que usa óleos essenciais, que são substâncias totalmente naturais, muito concentradas, extraídas de plantas, que são tidas como plantas aromáticas, e não necessariamente só a plantinha em si, a folhinha, vocês vão ver mais para frente que existem outras fontes de extração, e que tem por objetivo proporcionar uma saúde física, mudanças de comportamento, desenvolvimento pessoal, inclusive o aspecto vibracional do ser. E para isso, existem algumas formas de ação desse óleo essencial no nosso organismo. As substâncias odoríficas, elas vão desprender partículas carregadas pelo ar e que vão estimular a nossa célula nervosa olfativa, que é suficiente já para desencadear outras reações, podendo ativar o sistema límbico, ativa a nossa memória, ativa a nossa emoção. Uma das formas que a gente tem que, dentro do campo, da área da saúde, é mais comum a gente ver esse tipo de estímulo das células olfativas, é justamente quando a gente pensa numa sedação por via inalatória. A gente sabe que essa é uma área bastante sensível para absorção química. Além disso, a gente consegue absorver também os óleos essenciais pelos nossos tecidos quando a gente faz uso tópico, até que essa química entre em contato com a nossa corrente sanguínea, permitindo a ação desses agentes. Para a gente pensar um pouquinho que não se trata de uma prática tão recente, na verdade é uma prática bastante antiga. A aromaterapia ela aparece na história, por exemplo, da Grécia, com o uso em ungüentos, em rituais, em cerimônias e até com fins curativos. Também era usado bastante em banhos aromáticos. Já no Egito, além de usada como perfume mesmo, também encontramos resíduos de óleos essenciais nos estudos que avaliaram corpos embalsamados. Então a gente vai ver aí diversos óleos que ajudam a gente na manutenção do nosso tecido. Também usada para fins medicinais e era tida na época como um alimento para o espírito, por esse aspecto vibracional, de trazer um vigor. Já na Índia, era muito utilizada, ainda é, com fins terapêuticos, medicinais e filosóficos. Eles entendem que manusear ervas é considerado algo sagrado. Então, a aromaterapia não é uma prática tão popular quanto a gente pode ter hoje em dia. Em 1937, o termo aromaterapia ele ganha evidência por intermédio de um farmacêutico chamado René Maurice. Este senhor aqui que descobriu o uso do óleo essencial, trouxe para a popularidade, vamos dizer assim, por acaso. Ele estava fazendo uma atividade no laboratório dele
e aí ele sofreu uma queimadura e, por instinto, ele colocou a mão queimada numa tina que continha óleo essencial de lavanda, e ele percebeu que isso trouxe para ele bastante alívio no momento, e ele recuperou o seu tecido muito rapidamente, mais do que se ele tivesse usado outras formas de curativo. E com isso acabou aí trazendo para a comunidade científica a questão da aromaterapia. Mas aí a gente vai encontrar dentro de diversos ambientes de vendas de produtos esses dois perfis de óleos, né? E a gente fica se perguntando, poxa, mas qual que é a diferença entre um óleo essencial e uma essência? Então, como aromaterapeuta, eu peço para que vocês estejam atentos a isso, porque uma essência é muito diferente de um óleo essencial. A essência ela é produzida artificialmente. O óleo essencial ele é 100% natural. E aí, para ajudar vocês a distinguir um do outro na hora de adquirir um produto como esse, eu trouxe aqui algumas dicas. Então, por exemplo, do seu lado direito, você vê uma essência de mirra e do seu lado esquerdo um óleo essencial. Essa essência, ela custa em torno de R$10. Vou colocar aí em alguns lugares, vamos pensar na inflação, ela pode ser encontrada aí por R$20. Né? E você encontra o nome dessa essência e embaixo vocês vão ver que tem essência aromática. Às vezes tem escrito apenas essência. Quando eu falo de um óleo essencial, ele vem escrito do lado esquerdo óleo essencial puro, ou na sua composição vem 100% óleo essencial. Também vai vir o nome de venda desse produto, mas embaixo, né, abaixo você vai encontrar o nome científico, da onde foi retirado, extraído esse óleo essencial. E aí também temos aqui, ó, deste lado de mirra, até escrito bem pequenininho, mas para vocês verem que alguns óleos trazem até a forma de extração, né? Então esse foi por uma destilação. E aí, um vidrinho de mirra, você vai encontrar mais ou menos um vidro de 5 ml, diferente do de essência, que normalmente é de 10 ml, por R$180. Então veja, são diferenças de valor muito grande, porque você tem um trabalho e precisa de uma mão de obra muito maior para produzir um óleo essencial do que para produzir uma essência, né? Além disso, a essência ela pode te trazer uma memória olfativa. Então, você lembra que aquele cheirinho te traz uma recordação sobre a casa da sua avó, sobre uma situação que você viveu, ou um perfume de alguém. Mas o óleo essencial, ele traz uma função terapêutica. Então, ele pode, sim, fazer um acionamento de uma memória ali, mas ele traz com ele ações terapêuticas junto, que pode ser, como eu disse, num aspecto físico, pode ser no aspecto emocional ou até mesmo no vibracional. E aí a gente consegue modular um ambiente, por exemplo, para que a pessoa se sinta melhor, acolhida, usando o óleo essencial. E aí eu trago para vocês verem algumas fontes, né? Quais são as matérias-primas utilizadas para fazerem os óleos. Então, a gente pode usar sementes, como por exemplo um óleo de erva doce. E aí, vejam, eu preciso de 60 quilos de semente para produzir 1 litro de óleo essencial. Posso usar uma raiz, como por exemplo o gengibre. Também eu vou precisar de 60 quilos de gengibre, né, de raiz para produzir 1 litro. Um tronco, como o cedro. Eu vou pegar o tronco daquela árvore e vou extrair daquele tronco esse óleo. Então, eu vou precisar em torno de 50 quilos de tronco para produzir 1 litro de óleo essencial. Gramíneas, como o alecrim. E aí eu vou precisar de um volume muito maior. Vou precisar de 100 quilos de folhinhas, de gramíneas aí dos raminhos do alecrim para conseguir produzir esse litro. Posso usar folhagens, né? A gente vai encontrar aí uma folha muito maior, como a do patchouli, mas também me demanda um volume grande, né? 250 quilos de folha para conseguir produzir 1 litro. Eu trouxe esses volumes para que vocês consigam entender por que um óleo essencial é mais caro do que uma essência. Então, fiquem
Suspeitem se vocês verem um óleo essencial muito barato. Né? Se você precisa de 250 quilos de folhas de patchouli, você não vai encontrar um óleo desse por R$ 15 um vidrinho, porque ele demanda uma série de produtos, um volume grande de produtos para conseguir extrair. E para a gente trabalhar com aromaterapia, a procedência desse produto é importante para que a gente garanta uma eficácia no tratamento, assim como eu me preocupo quando é com uma terapia medicamentosa. Né? É de uma indústria farmacêutica confiável, tem paciente que gosta de tomar um remédio de uma determinada indústria farmacêutica e não da outra, de uma determinada farmácia e não da outra. Então, isso impacta também quando a gente fala de aromaterapia. Né? A minha escolha precisa estar baseada na qualidade desse produto. Tenho, por exemplo, as resinas, né, como o olíbano. O olíbano, eu preciso de 70 quilos de olíbano para produzir 1 litro de óleo, e frutos, como o limão siciliano. Em geral, quando eu falo de frutos, eu falo de frutas cítricas. Limão, bergamota, laranja doce, laranja azeda. Tá? São frutos onde eu consigo extrair bem esse tipo de óleo. E eles vão vir principalmente da casca. E flores. E aí, pasmem, né? Eu preciso de 7.000 quilos de flores de jasmim, por exemplo, para produzir 1 litro de óleo. Então, não vai ser um óleo tão barato. E aí, trouxe para vocês verem as vias para a gente aplicar. Então, tópico, eu posso usar uma pomada, posso usar durante o banho, né? Aplicar um pouco em alguma região. A gente vai pegar algumas dicas mais para frente. Posso fazer uma aplicação tópica em pontos de acupuntura, por exemplo. Posso usar compressas, acrescentar no meu álcool em gel. Posso aplicar aromaterapia com imposição de mãos, ou seja, eu vou aplicar o óleo na minha mão, em geral ele vai vir, a gente faz essa aplicação com ele diluído, e vou usar a sua potência vibracional para poder trazer um benefício para esse paciente. Também acabo usando imposição de mãos, não no sentido de trazer a potência, mas de conseguir aproximar o óleo da zona de inalação para que esse paciente consiga acessar e inalar esse óleo essencial. Não é a melhor opção, mas é uma possibilidade. E, em geral, a gente usa a imposição de mãos para trabalhar, por exemplo, pontos energéticos como os chakras, né? Também é uma boa opção para a gente usar. Quando eu penso na via inalatória, eu posso usar tanto sprays no ambiente, posso usar esse spray no travesseiro, usar como perfume. Um difusor pessoal, que é esse colarzinho, eu pingo umas gotinhas dentro do colar, que fica uma bolinha de algodão, e penduro no pescoço e deixo ali aquele óleo ir evaporando e eu vou, consequentemente, inalando. Ó, fica bem, tem várias opções aí de colares para que você possa utilizar. Posso pingar direto no travesseiro ou na máscara para dormir, que fica próxima da narina também. E aí eu vou inalando esse óleo durante o sono. E aí eu vou pensar nessa melhor prática, né? Qual seria a melhor forma de aplicação a depender da minha indicação, do meu sintoma, vamos dizer assim. Então eu trouxe aqui alguns aspectos físicos onde eu poderia indicar uma terapia, como, por exemplo, dor, né? A gente tem muitos pacientes oncológicos que sentem dor, ou mesmo um familiar que fica acompanhando esse paciente, tem uma dor por questão postural, por cansaço, né? Uma dor muscular pelo cansaço, exaustão. Então, a gente pode fazer uma aplicação tópica, por exemplo, utilizando a massagem na região onde tem dor. Posso usar para falta de ar, e aí, se eu uso, por exemplo, o tópico para dor, eu poderia utilizar inalação para falta de ar, né? E aqui eu deixei sinalizado os principais aspectos físicos que eu vou encontrar de sintomas num paciente que tenha câncer. Então, dor, falta de ar, imunidade comprometida, tem principalmente os óleos essenciais que são cítricos, eles ajudam bastante na recuperação da imunidade, lesões de pele, infecções, trombose, torces,
E deixei também aqui ressaltado a constipação, náusea e inapetência, que também é bastante comum. Nesse caso, quando eu falo de constipação, náusea e inapetência, eu poderia fazer uma aplicação com massagem na região abdominal. Para cada um deles, seria indicação de um óleo diferente. Por exemplo, eu trouxe aqui a lavanda, que a gente pode usar para dor, para lesões de pele, posso usar hortelã para náusea. E aí eu trouxe aspectos também de cunho emocional e vibracional. Então, angústia, falta de autoestima, medo, ansiedade, processo de luto, até mesmo um desequilíbrio da espiritualidade, né? Aquela perda da fé. Então, a gente consegue trabalhar um pouco esses aspectos emocionais e vibracionais associados, sempre, tanto físico quanto no aspecto emocional e vibracional, atrelado ao meu tratamento padrão. Então, se eu estou fazendo um analgésico para dor, eu posso associar um óleo essencial que me ajuda no controle da dor. Se eu tenho um acompanhamento da psicologia, né, ou de um capelão com esse paciente ou com essa família, eu posso fazer uso também de uma prática integrativa, por isso que elas são tidas como complementares, como aromaterapia, durante uma sessão de psicoterapia, por exemplo, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, o cipreste, que é um óleo essencial bem legal, que usa os galhos dessa árvore cipreste para trabalhar processos de luto, a própria bergamota para trabalhar a questão de angústia, falta de autoestima, né? E aí a gente tem mais de 300 óleos essenciais. E a grande pergunta é, Marcela, qual que eu uso quando? Não é simples responder. A gente precisa de uma avaliação aromaterapêutica. Apesar de ser uma prática que aparentemente não tem riscos, aparentemente, eu vou mostrar para vocês que existem algumas situações, sim, que a gente precisa estar atento para não trazer nenhum tipo de malefício para o nosso paciente, né, ou para o meu familiar. E por isso a importância de uma avaliação aromaterapêutica. Na anamnese, a gente vai entender qual é a causa raiz daquele problema. Então, você pode chegar falando assim, eu estou me sentindo muito ansiosa. Tá, mas a ansiedade é por quê? Né? Será que ela está sendo associada a uma questão de insegurança? A causa raiz é uma insegurança? E a gente vai trabalhar na causa raiz, e não naquele sintoma que você está acreditando que é o mais importante, né? Na verdade, a causa raiz é que vai mudar o seu estado vibracional, no caso. E aí, durante a anamnese, a gente faz uma avaliação olfativa e vai indicar alguns óleos que vão tratar aquele sintoma que o paciente traz. Porque para o mesmo problema, vamos supor aqui, insônia. Eu posso tratar insônia com vetiver, eu posso tratar insônia com bergamota, posso tratar insônia com laranja doce, com manjerona. Mas e daí? Qual dos 4 eu vou administrar, vou indicar para esse meu paciente ou para o familiar desse paciente? Dentro da avaliação olfativa, todos esses óleos seriam testados, né? E aí a gente vai entender como que cada organismo, cada pessoa reage a esse óleo. Então tem gente que pode ter uma catarse, por exemplo, começar a sentir o cheiro de um óleo e começar a chorar. E aí, o que eu faço com isso, né? Será que esse óleo realmente é bom para ele ou não? Eu tenho que pensar muito bem qual vai ser a indicação. E aí, depois de entender qual é o óleo mais adequado para aquele paciente, de uma forma muito específica, muito personalizada, ele vai para casa com uma lição para fazer, né? Ele vai para esse tratamento e vai fazendo uso desse óleo diariamente. Algumas vezes uma vez, outras vezes 2 vezes ao dia, vai depender da indicação mesmo, né, do intuito. Mas aí, pensando no paciente oncológico, que a gente tem uma série de óleos à disposição para serem comprados, eu me senti, para serem comprados livremente, né? Eu me senti na responsabilidade de ressaltar aqui que óleos o paciente oncológico não deve usar, porque aí sim, exemplo, eu posso pegar a lavanda,
E a Marcela falou lá na palestra que se eu posso utilizar lavanda para dormir melhor. Pode. Ah, mas não passei com uma aromaterapeuta. Ok, mas não vai te fazer tão mal, né? Pode não ser a melhor opção para você, mas não vai te fazer mal. Quando eu falo, entretanto, do que você não pode usar, aí sim a gente precisa estar muito atento. Por quê? Eu tenho alguns óleos que não são recomendados. Por exemplo, canela. A canela, ela vai alterar a coagulação sanguínea do meu paciente. Então, não é o óleo mais indicado para isso. Erva doce também altera a coagulação sanguínea e eu não posso usar em pacientes com tumores hormonodependentes. Eucalipto e cardamomo. Ele interage com o 5-fluoracil, né, que é o 5-FU, também não posso utilizar. E o lemongrass e a líxia vão alterar o metabolismo da metadona, do MTX e da ciclofosfamida. Então, vejam, muitos dos nossos pacientes fazem uso dessas medicações e têm a coagulação sanguínea modificada. Então, eu não posso, de forma alguma, indicar esses óleos, apesar de terem grandes benefícios. Então, fica aqui o meu alerta para que vocês passem a conhecer, tenham a oportunidade de entrar em contato com esses óleos, né, de alguma forma. Não tenham medo de usar, mas estejam atentos àquilo que eu não posso usar para não trazer nenhum tipo de malefício para o meu paciente, né? E contem sim com o auxílio de um aromaterapeuta para que você possa entender aquilo que é melhor utilizado tanto para o seu paciente quanto para você, para o seu autocuidado enquanto profissional ou enquanto familiar, ou até mesmo eu enquanto paciente que vou buscar um tratamento complementar para me acompanhar, para estar junto nisso que eu estou passando, nessa fase tão especial e difícil, né? E por isso eu deixo aqui essa frase do Victor Hugo que diz que é triste pensar que a natureza fala e o gênero humano não a ouve. O nosso corpo está falando com a gente de alguma forma, né? Nosso corpo é pura natureza. Então vamos nos ouvir, vamos nos entender e vamos buscar também, como complemento do cuidado, o que a gente tem disponível na natureza fora do nosso corpo. É isso que eu trouxe para hoje. Eu espero que vocês tenham um excelente término de evento. Muito obrigada. Que bom a gente aprender sobre novos recursos, como foi passado agora pela Marcela, aromaterapeuta, além de enfermeira. E para finalizar o nosso evento, eu gostaria de convidar o Dr. Alexandre Castelo Branco para falar de medicina tradicional chinesa em oncologia, auriculoterapia. O Dr. Alexandre é fisioterapeuta, especialista pela ABFO, mestre em patologia pela UFF e doutorando em biotecnologia pela UFES. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Olá, agradeço o convite, Ana, ao 7º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer e ao Comitê de Fisioterapia da Abrale. Bom, iremos falar aqui sobre aplicações da auriculoterapia na oncologia dentro das práticas. A auriculoterapia tem se mostrado uma das práticas com mais evidências que vem surgindo em suas aplicações no paciente oncológico. Enquanto fisioterapeutas já utilizam a auriculoterapia e não os pacientes oncológicos com excelentes resultados. Bom, a auriculoterapia é mais uma das práticas que vieram da medicina tradicional. E nós estamos falando aqui de uma terapia, um método terapêutico, no qual a gente estimula pontos específicos no pavilhão auricular e vai atuar como um tratamento que auxilia em diversas disfunções que são decorrentes, inclusive, dos pacientes que têm câncer e principalmente dos tratamentos que esse paciente oncológico ele é submetido. Então, ela é considerada uma prática integrativa complementar para vir integrar o tratamento convencional, complementar o tratamento convencional e com excelentes resultados que ela tem se mostrado dentre o público de pacientes oncológicos. Bom, é importante a gente deixar aqui claro a diferença entre a auriculoterapia e a acupuntura. Muitas pessoas que não conhecem acham que é a mesma coisa, mas são práticas distintas. Elas têm algo em comum, porque na auriculoterapia nós também fazemos de agulhas, porém são agulhas específicas para o pavilhão auricular e única e exclusivamente no pavilhão auricular. É algo que a gente denomina como microsistema, ou seja, uma pequena parte do corpo, você tem a representatividade dos diversos órgãos do corpo. Enquanto que na acupuntura sistêmica, você tem a aplicação de agulhas de maneira sistêmica, né, em vários pontos espalhados pelo corpo todo,
para também tratamento de diversas doenças, e aí com aplicabilidade bem maior e bem mais extensa, porque enquanto na auriculoterapia a gente fala de centenas de pontos, na acupuntura a gente fala de alguns milhares de pontos. Outra diferença importante é que a auriculoterapia é uma formação livre, enquanto a acupuntura é uma formação a título de especialização. Então, as exigências também de carga horária são diferenciadas nos dois casos, embora elas compartilhem dos mesmos princípios da medicina tradicional chinesa. Bom, a terapia é uma prática que ela não surgiu de hoje. Por vir da medicina tradicional chinesa, nós temos a auriculoterapia já com relatos antigos do uso desse método, né? Desde a época da China antiga, com relatos em antigos escritos chineses, como também passando por outros países do Oriente, como Turquia e Japão, onde você tinha cauterização mesmo de pontos na orelha para tratamento de algumas doenças, citação por Hipócrates de estímulos de pontos também na região auricular, até a gente chegar no que a gente chama de auriculoterapia moderna, cujo responsável, né, que disseminou o conhecimento que era mais restrito ao Oriente para o mundo todo, feito por Paul Nogier, um médico francês que, visitando a China e conhecendo esse método, estudou mais profundamente e começou a delimitar e trazer explicações científicas para uma conduta, uma técnica tão milenar. Então, Paul Nogier, ele conseguiu cientificar mais uma prática que era mais restrita ao Oriente, e o mundo todo passa a conhecer, a partir da década de 50, 60, através dos trabalhos de Nogier, os benefícios que a auriculoterapia pode trazer. E mais do que isso, Nogier explicou os mecanismos de ação, né, os mecanismos fisiológicos, neurofisiológicos, pelos quais a auriculoterapia consegue atingir os seus objetivos. Então, o que muita gente ainda achava que era uma cultura restrita apenas à medicina tradicional chinesa, sem muita explicação científica, Nogier começou a fazer esse trabalho importante e outros estudiosos que vieram na sequência. Bom, no Brasil, a auriculoterapia ela chega com os imigrantes chineses e japoneses, consequentemente, que trazem na bagagem toda a sua cultura, entre eles também os princípios da medicina tradicional chinesa. Então, com a vinda dos chineses para o Brasil, eles começam a ensinar a médicos e outros profissionais no Brasil a prática da auriculoterapia, e ela começa também a se disseminar no Brasil. Mais à frente, ela vai ter um boom maior, podemos falar assim, principalmente graças aos estudos de Nogier. Mas esse conhecimento no Brasil, ele foi sendo passado, geração para geração, com um trabalho inicial lá atrás com os imigrantes chineses, os primeiros imigrantes chineses vindos para o Brasil. Dando um pulo aí no tempo, nós chegamos em 2006 com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Essa política nacional, ela instituiu a inclusão de práticas integrativas pela tabela de procedimentos do SUS, sendo contempladas inicialmente 5 práticas integrativas, e 11 anos depois, estamos já em 2017, há 3 anos atrás, a auriculoterapia passa a integrar também a tabela do SUS. A portaria 145 de 2017 institui a inclusão de outras práticas integrativas, e aí nessa ocasião a auriculoterapia também foi contemplada. Ou seja, já é uma realidade brasileira o Sistema Único de Saúde ofertar, através da saúde pública, atendimentos de auriculoterapia aos brasileiros. Dia, a auriculoterapia ela vai entrar principalmente em 3 linhas. Na auriculoterapia, quando a gente fala de 114 pontos distribuídos no pavilhão auricular, e aí a gente tem a aplicação não apenas de agulhas, mas como a gente também vê na imagem, sementes de mostarda, esferas de cristal e agulhas, né, tanto auriculares quanto filiformes. Enfim, independente do material, a aplicação nesses pontos específicos leva a estímulos que, por terminações nervosas importantes presentes no pavilhão auricular, fará uma conexão com o sistema nervoso central e consegue estimular órgãos distantes. Mais uma vez, trazendo aqui a teoria, né, o conceito de microsistemas, quando a gente tem também outras regiões do corpo e você tem pontos que representam diversos órgãos e estruturas do corpo e que se consegue estimular à distância esse órgão, essa estrutura. Os pontos aplicados na auriculoterapia têm diversas funções. E vale salientar aqui que a auriculoterapia ela está dentro das chamadas práticas integrativas complementares,
conhecidas popularmente como terapias alternativas, embora para nós, terapeutas que utilizamos essas práticas, a gente não gosta muito dessa nomenclatura. Ela é uma prática integrativa porque ela tem um olhar holístico sobre o paciente e ela é complementar porque ela vem a integrar um tratamento convencional, um tratamento clássico que o paciente já faz. Quando a gente transporta isso para o universo da oncologia, é importantíssimo a gente frisar isso também para os nossos pacientes, porque eles ainda estão, muitas vezes, sob tratamento quimioterápico, radioterápico, de hormonioterapia, já foram ou não operados, e é importante que eles sigam esse tratamento, e a auriculoterapia ela apenas vai agregar mais benefícios, de maneira complementar ao tratamento que esse paciente continua realizando. E mesmo após a alta oncológica, a alta dos tratamentos, é sempre importante também que esse paciente mantenha o tratamento convencional e a auriculoterapia venha fazer parte de um conjunto, né, de tratamentos que esse paciente pode ser submetido. Dentro da oncologia, ela vai ter aplicações principalmente ligadas aos sintomas da quimioterapia, então a gente tem exemplos de pontos que atuam sobre sintomas importantes, né, que o paciente que realiza a quimioterapia ele pode sofrer, alterações emocionais, porque a gente sabe que o câncer abala emocionalmente o paciente, depois que ele entra numa fase que ele já compreende mais a doença e encara de uma maneira mais tranquila, digamos assim, ele ainda assim pode ter alterações emocionais que oscilam muito por causa do próprio diagnóstico e por causa dos tratamentos invasivos necessários para o câncer. E ainda bem-estar e conforto geral. Tudo que proporciona uma melhor qualidade de vida para um paciente oncológico sempre será bem-vindo, né? E a auriculoterapia também tem esse papel. Quando a gente fala de sintomas da quimioterapia, a gente está incluindo aí pontos específicos no pavilhão auricular que atuam sobre sintomas como náuseas, vômitos, cansaço, artralgias, né, dores articulares, principalmente nas articulações de mãos e pés, que os pacientes de quimioterapia, dependendo do quimioterápico, também se queixam. Neuropatias periféricas, que também são comuns, as chamadas NPICs, né, neuropatias periféricas induzidas pela quimioterapia, assim como mucosite oral. Então, a gente tem algumas complicações geradas, né, pelo tratamento quimioterápico. A gente sabe que isso varia muito de paciente para paciente, mas em linhas gerais é comum eles apresentarem alguns desses sintomas e muitas vezes quase todos, dependendo do caso. E aí nós temos pontos na auriculoterapia que agem sobre esses sintomas, aliviando bastante. O relato que eu tenho quando a gente aplica a auriculoterapia em paciente ainda sob quimioterapia, ele consegue comparar, né, o antes e após início da auriculoterapia e traz um relato, sim, de benefícios, diminuição de sintomas, e eles têm um alívio e sofrem menos com esses sintomas, ou até conseguem eliminá-los, junto com, obviamente, todas as orientações já passadas pela equipe de enfermagem oncológica e pelo oncologista que acompanha esse paciente na quimioterapia. Uma outra aplicação importante são alterações emocionais, como eu falei. É comum o paciente com câncer, por causa da própria gravidade da doença, mesmo quando ele já tem um diagnóstico, já inicia o tratamento, ele ainda está abalado emocionalmente. E a gente sabe que isso interfere muito, inclusive, na recuperação desse paciente. Estudos mostram que pacientes que estão com alterações emocionais, como depressão e ansiedade, ou estresse, isso interfere diretamente no sistema imunológico desse paciente e a resposta dele ao tratamento oncológico. Então, se nós tivermos condutas que possam ajudar e proporcionar a esse paciente um melhor equilíbrio emocional, elas também vão ser super bem-vindas. Então, a auriculoterapia também tem pontos que trabalham as situações de ansiedade, de depressão, de desânimo, o próprio cansaço, a fraqueza muscular, que é um sintoma mais fisiológico, também somatiza bastante, a gente sabe, a parte emocional no corpo. Então, nós temos pontos na auriculoterapia que podem ajudar esses pacientes que estão mais ansiosos a ficarem mais tranquilos, os que estão mais depressivos a animá-los um pouco mais, assim como os que estão desanimados também. E uma terceira linha seria o bem-estar e conforto geral. Muitos pacientes oncológicos me procuram mesmo após ter passado por todas as intervenções, né, terapêuticas, já foi operado, já fez ciclos de radioterapia, de quimioterapia, mas ele apresenta outras disfunções também, ou ele simplesmente pretende continuar com a auriculoterapia porque ela trouxe um relaxamento e um bem-estar que ele percebeu durante o tratamento.
Então, a gente pode manter, na verdade, a auriculoterapia, mesmo após o término das intervenções terapêuticas clássicas, para continuar mantendo, né, um tratamento de manutenção de bem-estar e conforto para esse paciente, sobretudo através de pontos que promovem relaxamento muscular, que trabalham na qualidade do sono. É importante a gente falar aqui também que nós temos, de acordo com os tipos de câncer, as disfunções diferentes que esse paciente pode apresentar, né? Seja mama, cabeça e pescoço, colo de útero, próstata, as disfunções mudam, mas essas disfunções, muitas delas ligadas ao movimento, ao equilíbrio, à força, à sensibilidade, também pode ser beneficiado o tratamento com a inclusão da auriculoterapia no plano de tratamento fisioterapêutico. Então, para um fisioterapeuta que é auriculoterapeuta, e não apenas um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, agregar essa técnica ao seu plano de tratamento no paciente oncológico é super bem-vindo. É importante falarmos também que a auriculoterapia ela não tem contraindicações relativas. Ela tem algumas contraindicações absolutas que são simples, que na maioria dos casos a gente está falando de inflamações no pavilhão auricular, não fazemos aplicação nesses casos. Se a pessoa tiver algum outro processo inflamatório muito próximo à região também, e se a pessoa não tiver condições de dar um feedback, como pode acontecer em alguns distúrbios neuropsiquiátricos. Tirando isso, não temos contraindicações absolutas da auriculoterapia, nem para o paciente oncológico. É importante também deixarmos claro que esse paciente comunique a seu médico que está fazendo o tratamento de auriculoterapia com os objetivos, e em muitos momentos o fisioterapeuta ou outro profissional da saúde que utiliza a auriculoterapia ter contato com o oncologista para poder também deixar claro o tratamento, do que se trata, quais são os objetivos e que a terapia, a auriculoterapia, ela vem de maneira complementar. Em momento algum a gente induz o paciente, por exemplo, a abandonar o tratamento convencional, que ele terá cura do câncer por auriculoterapia. Nenhuma prática integrativa, na verdade, proporciona isso. Nós que trabalhamos com práticas integrativas compartilhamos do princípio que elas sempre são um tratamento complementar, ou seja, elas vão integrar um tratamento convencional que o paciente já está realizando. Eu trouxe as evidências mais atuais da auriculoterapia na oncologia, de estudos dos últimos anos, e não apenas revisões integrativas, mas também a gente vê relatos de caso, estudos de intervenção, que isso é importante. Esse é um estudo de 2016 que mostra o efeito da auriculoterapia em pacientes com náusea e vômito causadas por quimioterapia. E aí esses pacientes foram submetidos a tratamento de auriculoterapia e o estudo traz os benefícios que houve, principalmente em relação aos sintomas náusea e vômito, né, com aplicações de pontos específicos para essas complicações quimioterápicas. Aqui é uma revisão integrativa feita para sobre, né, a qualidade de vida, os benefícios da auriculoterapia na qualidade de vida de pacientes com câncer. Então, fizeram uma revisão integrativa bem extensa com os artigos e outros trabalhos mostrando, essa revisão é de 2019, mostrando as evidências que se tem, na verdade, da aplicabilidade da auriculoterapia em pacientes com câncer. E mais um exemplo aqui, esse ano, da revista de enfermagem da USP, também falando da aplicabilidade da auriculoterapia em pacientes oncológicos. Uma revisão com mais de 400 artigos, trazendo as evidências, né, que se tem de resultados benéficos da auriculoterapia em pacientes com câncer. Falta-se ainda, sem dúvida, nós buscarmos mais evidências, mais publicações, mais trabalhos que abordem os efeitos dessa técnica nos pacientes oncológicos. Nós estamos falando aqui de uma técnica de baixo custo, porque os materiais não têm alto custo, sem contraindicações relativas, sem efeitos colaterais. O máximo que os pacientes podem sentir é um incômodo na hora da introdução da agulha, mas isso muda muito de paciente para paciente, e que pode trazer inúmeros benefícios. O interessante também, isso já é realidade, né? A gente começa a ver como realidade em alguns lugares do Brasil, ambulatórios de práticas integrativas, né, que atendam pacientes oncológicos. E a auriculoterapia é uma prática integrativa que se encaixa muito bem, inclusive em relação aos ambientes onde ela pode ser realizada, porque você necessita apenas de uma maca para o paciente poder deitar e ficar melhor acomodado, e o auriculoterapeuta com o seu material para as aplicações. As aplicações elas precisam ser semanais, com intervalos mínimos de 2 dias entre uma aplicação e outra.
Os protocolos de tratamento, eles variam de acordo com a queixa, né, desses pacientes e com a quantidade de pontos que a gente precisa fazer a aplicação, mas nós ainda temos a possibilidade de alternar os materiais entre agulhas, esferas e sementes. Então, o paciente vai realizar um tratamento que pode ser a curto, médio e longo prazo, mas a atuação dessa prática, principalmente durante o tratamento oncológico e após o tratamento, mostra-se como a evidência de uma terapia que vem, embora de um conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa, mas que veio para ficar, e as evidências têm mostrado cada vez mais isso. Então, é importante que os profissionais de saúde tenham esse olhar holístico sempre. Nós temos vários profissionais já devidamente capacitados, habilitados, que se formaram, já que é uma formação livre, em auriculoterapia e já integram ela ao tratamento oncológico. O grande sonho dos profissionais que trabalham com práticas integrativas, entre elas a auriculoterapia, e eu me encaixo aí, é que isso se torne cada vez uma realidade maior e que esses pacientes oncológicos, tanto na rede pública como na rede privada, conheçam essas práticas e tenham mais acesso a elas, porque, sem dúvidas, elas podem trazer inúmeros benefícios aos pacientes que estão passando por um tratamento oncológico. Quero agradecer uma vez da Abrale, do Congresso, todos juntos contra o câncer. Tenham todos um excelente evento. Chegamos ao fim do 7º Simpósio de Reabilitação Oncológica da Abrale e eu quero agradecer a todos vocês, em nome do nosso comitê, que estiveram com a gente nesse evento esse ano de maneira digital, mas sem perder a qualidade das palestras, e que a gente possa aproveitar aí todos os painéis, aproveitem o evento, continuem marcando a hashtag Movimento TJCC e a gente se encontra ano que vem. Um grande abraço e obrigado pela participação de todos. Olá, boa noite, pessoal. Estamos dando início ao chat do 7º Simpósio de Fisioterapia Oncológica, Reabilitação Oncológica. Tivemos inicialmente a palestra da doutora Regina Chamon, médica hematologista, falou sobre efeitos das terapias integrativas no sistema imunológico. Em seguida veio a Marcela Tardelli Santana, enfermeira, nos trouxe o tema Benefícios da aromaterapia em oncologia. E por último, o Dr. Alexandre Castelo Branco, fisioterapeuta, que trouxe o tema auriculoterapia em pacientes oncológicos. Infelizmente, o Dr. Alexandre não pôde comparecer, manter o seu contato para responder as perguntas. Todas as perguntas que foram feitas para ele, a gente vai encaminhar diretamente e aí, numa oportunidade, a gente faz as respostas, tá ok? Chegou perguntas para a doutora Regina e para a Marcela também. E gostaríamos de agradecer a disponibilidade, foram ótimas palestras dos três, engrandeceu ainda mais o nosso simpósio. Infelizmente, neste ano, dessa maneira, com isolamento social, né, um pouquinho diferente aí do que é tudo contra o câncer, mas aí a gente, com a colaboração, e obrigado pela disposição, por proferir essas palestras maravilhosas via online. Não faltará oportunidade para, em outros anos, pessoalmente, nos prestigiar também com os temas, tá ok? Então, vamos lá, dar início. Para a doutora Regina, chegou uma pergunta no qual fala, pode-se dizer que as terapias integrativas também podem ser consideradas terapias preventivas? Com você, doutora Marcela. Doutora Regina. Oi, Guilherme, obrigada pelo convite, boa noite, pessoal. Sim, as terapias integrativas, a medicina integrativa como um todo, ela pode ser preventiva, no sentido de que a gente trabalha bastante modificação de estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, associando sempre atividade física, alimentação, evitando vícios e trazendo também o gerenciamento do estresse com muitas práticas que nos fazem, quando a gente consegue gerenciar bem o estresse, a gente tende a adotar um estilo de vida mais saudável. E a gente sabe que a manutenção do peso, a atividade física, são fatores de proteção para o câncer. Então, a medicina integrativa, ela vai todo o espectro, né, desde a prevenção até o momento do tratamento oncológico, no controle de sintomas, manejo de sintomas, apoio durante o tratamento, também no pós-tratamento. Se a gente pensar no grupo de pacientes que terminam o tratamento e têm a cura do câncer, a medicina integrativa ajuda a sustentar esse estilo de vida mais saudável,
ou nos cuidados paliativos, onde a gente não tem uma cura do câncer, mas a gente consegue um bom controle de sintomas por longo prazo. Então, a medicina integrativa atua em todo esse espectro da doença, essa ampla gama aí de atuação. Maravilha. Pode-se dizer que as terapias integrativas cada dia mais presentes no nosso cotidiano hospitalar, né? Eu vejo também adesão muito intensa no ambulatório e até mesmo no domicílio. Como que está hoje em dia a relação, né, aí pensando no mercado de convênios, né, mercado particular, como que está a liberação, como está a aceitação, né? Porque vocês vêm ganhando, a gente vem ganhando campo nesse sentido, mas a gente às vezes tem esse impacto, tem essa resistência. Como que está essa questão hoje em dia? Guilherme, se a gente pensar aí nos convênios, né, na saúde suplementar, hoje em dia os convênios já têm cobertura para acupuntura, por exemplo, práticas das terapias integrativas. Dentro do SUS, no Sistema Único de Saúde, a gente tem unidades que são voltadas para as terapias, para as práticas, mas também em todas as unidades básicas de saúde, a gente tem algum tipo de prática disponível para uso da população no SUS. Uma série de serviços públicos também já tem essas práticas inseridas. E dentro do sistema privado, a gente tem alguns trabalhos no formato de voluntariado, outros trabalhos em que aí o custo dessas práticas, ou ele fica para o próprio hospital ou clínica, ou ele eventualmente é o próprio paciente que arca com esse custo. Mas hoje o que a gente tem dos planos de saúde já é uma cobertura para acupuntura, né? Acho que é isso, Marcela. Você tem alguma outra posição quanto a isso? É isso aí, né? Não, eu sinto que a gente tem tentado, de alguma forma, agregar as práticas integrativas às linhas de cuidado no âmbito da oncologia, mas também é um desejo, né? A gente está lutando por isso, para que a gente possa mostrar aí para a saúde suplementar o quanto isso, de fato, agrega valor ao nosso cuidado, né? E eu acho que o que acontece também, Guilherme, que é o que tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, é que a gente vai percebendo a economia que essas práticas trazem, porque a gente acaba utilizando menos medicação, encurta tempo de internação, tem menos visitas ao pronto-socorro por conta de sintomas de dor, náusea, então isso acaba gerando um custo menor dentro do sistema, e eu acho que é uma questão de tempo para que a gente tenha essas coisas com cobertura pela saúde suplementar, como acontece hoje nos Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje já cobre programas de yoga, programas de mindfulness, então acho que é uma questão de tempo mesmo. É isso aí. Tem a questão cultural também, que influencia bastante, né? À medida que vai se expandindo, que começa no serviço de saúde, público ou particular, começa a se expandir para o domicílio, eu acho que a aceitação vem melhorando também por conta disso, né? Eu vejo até a questão de resistência às terapias integrativas sendo diminuídas, né, em comparação com o tratamento oncológico, porque eles têm um pouquinho às vezes ainda tem um receio, né, de uma coisa interferir na outra e não uma complementar. Então, se começar no serviço de saúde expandido, maiores unidades, que melhora ainda mais essa questão. Ia dizer alguma coisa, Marcela? Eu queria dizer que a gente vê também um movimento contrário a isso, né? É o paciente que traz essa prática de casa, ou porque algum amigo usa e indica para que ele possa se sentir melhor durante essa fase difícil de tratamento e quimioterapia e etc. E aí ele acaba, às vezes, não compartilhando isso com a equipe. Então, a gente tem uma série de pacientes que fazem uso de práticas integrativas e não se sentem à vontade para falar para o seu médico. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto para os eventos, porque a gente vai desmistificando para que a própria equipe acolha isso, né, e oriente no sentido de, olha, exemplo, você faz uma prática de meditação, mas será que ele está meditando do jeito certo? Espera aí que eu tenho uma doutora aqui, vou chamar a doutora Regina para bater um papo com você, e aí você já começa a modular para que aquilo ali faça, de fato, sentido e caminhe junto com o tratamento dele, né. Então, eu sinto também esse movimento de que as pessoas, elas já usavam, não compartilhavam isso com suas equipes de cuidado em ambiente hospitalar, e hoje a gente sente que tem tido mais liberdade para que elas possam
interagir com as equipes de saúde e trazer e falar a verdade, né? Eu faço tudo. Faço acupuntura, faço yoga, faço meditação, faço tudo que eu puder. E tá tudo bem, né? Desde que seja todo mundo caminhando para o mesmo objetivo, né? Isso mesmo. E a gente que está lá na ponta dá essa liberdade também, essa segurança de abordar alguns temas, né? Essas terapias fica mais fácil. Tem uma pergunta que chegou para você, Marcela. Utiliza uma marca de óleo essencial que pode ser usado também na ingestão. O que você pensa sobre isso, a ingesta desses óleos? É uma pergunta danadinha essa. Existem algumas marcas que, de fato, trazem essa possibilidade, mas o Ministério da Saúde, que, na verdade, o óleo essencial ele não é tido como um elemento do tipo indústria farmacêutica, né? Não é um medicamento. Então, quem rege é a Anvisa, de alguma forma, e a gente não tem uma liberação no Brasil para fazer o uso de ingestão por via oral. A gente, enquanto aromaterapeuta com formação, a gente não recomenda, né? Claro, como a gente diz assim, de pirona você compra em qualquer farmácia. E aí a pessoa, se ela quiser macerar o comprimido, ou se ela quiser tomar ele inteiro, ou tomar em gotas, ela vai tomar. Então, como o óleo essencial ele ainda tem uma compra muito livre, isso fica também muito solto, né? Eu não recomendo. Eu acredito que as formas que eu apresentei, que são a via olfativa e a tópica, e também a imposição de mãos, elas são bastante eficazes, né, e dispensam o uso da via oral, que traz mais risco, porque a pessoa precisa ter muito mais cuidado para a sua diluição. Não é que isso não existe, tá? Na França, por exemplo, isso é extremamente utilizado, é bem fundamentado, mas as pessoas estão mais acostumadas e respeitam uma diluição, né? Então, a gente, por questão de segurança mesmo, recomenda. Ótimo, maravilha. Bom, estamos caminhando então para o final. Gostaria de deixar vocês rapidamente para encerramento também. Pode começar, doutora Regina. Guilherme, queria mais uma vez agradecer ao Comitê de Fisioterapia aqui da Abrale pelo convite, para a gente, como a Marcela falou, falar sobre esse tema que é tão importante, que precisa ser abordado, né? E como as terapias integrativas auxiliam em todo o tratamento oncológico, e como a gente viu aqui, bastante baseado em evidência científica, né? Então, queria agradecer e deixar aqui o estímulo para que os profissionais de saúde possam cada vez mais olhar para essa área e abordar isso, e para que os pacientes possam trazer essas práticas para que eles tenham mais autonomia aí no seu cuidado. Obrigada. Maravilha. Com você, Marcela. Queria agradecer ao Guilherme, a Thalita, a Priscila, em nome representando todo o comitê. Foi um prazer estar com vocês esse ano. Mais uma vez dividindo uma mesa com uma colega querida, que é a doutora Regina, que eu admiro muito, e reforçar que as práticas integrativas, elas estão para os pacientes como estão para nós, enquanto profissionais. Então, também busquem essa oportunidade de conhecer outras práticas e formas de se cuidar, porque a gente precisa estar bem, né, para cuidar do outro. Então, é isso, e a gente está à disposição. Eu sei que eu posso falar isso em meu nome e da Regina também, porque a gente pensa muito parecido, a gente está muito à disposição. Obrigada mesmo. Maravilha. Mais uma vez, gostaria de agradecer a doutora Regina, a Marcela, ao doutor Alexandre, pela disponibilidade de trazer esses temas muito engrandecedor para a nossa prática. Em nome da Comissão de Fisioterapia da Abrale, gostaria de agradecer também a todos os outros palestrantes dos outros dias. Tornou esse momento um pouquinho delicado de pandemia, um momento de compartilhamento de conhecimento, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade de fazer essas adaptações, gravações e tudo mais, mas aí com a ajuda de vocês tudo se tornou mais fácil, tudo mais tranquilo e fluiu naturalmente. Então, os profissionais não aposentaram, foram ímpar. Muito obrigado mesmo. Não faltará oportunidades, como eu falei no início, de comparecer ao nosso simpósio nos próximos anos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado em nome da Comissão de Fisioterapia da Abrale, tá bom?